Bem-vindos ao canal Uma História, Uma Ideia. Nós estamos apresentando uma série de vídeos sobre a Semana Santa e hoje é o episódio 1. Se você não assistiu ainda o vídeo de orientações gerais, eu peço que você assista, assim você vai compreender melhor como funciona esse projeto, ok? Vem comigo! O ponto central de hoje é Deus ama a todos. Nós vamos passar por 3 histórias. A história de Jesus abençoando as crianças, a história do Zaqueu e a história do bom samaritano. Por quê? Para as crianças entenderem, na primeira história, que Jesus ama grandes e pequenos. Na segunda história, que é do Zaqueu, Jesus ama os pecadores também. Ele ama, perdoa, aceita e restaura. Na terceira história, elas vão aprender como Deus quer que nós amemos as outras pessoas. As histórias podem ser encenadas pelas crianças e isso é muito importante, a participação delas torna a história mais significativa para elas. Mas se o seu espaço não permite fazer as encenações, nós temos muitas ideias para você contar essas histórias em pequenos espaços. Vejam. Eu tenho aqui uma caixa de areia. É um recurso bem antigo, mas está sempre atual. Hoje tem até terapias em caixas de areia. E temos também alguns bonequinhos que vocês vão aprender a fazer ainda neste vídeo. E é um bonequinho faça fácil, até criança vai poder fazer, ok? Então vocês podem encenar a história de Jesus e as crianças, que as mamães levavam as crianças até Jesus, mas os discípulos não queriam que elas viessem até Jesus. Mas Jesus chamava as crianças e as crianças podiam ficar pertinho de Jesus. Essas histórias, essas 6 histórias, vocês vão contar resumidamente. O importante é destacar o ponto central, que Jesus ama crianças e adultos. Depois, na outra história, Jesus ama pecadores, ok? Para a segunda história, você vai usar os mesmos bonequinhos, tá? Tem um bonequinho menorzinho aqui atrás, que é o Zaqueu. Você acrescenta uma árvore, aí o Zaqueu vai subir na árvore. Essa árvore é feita de EVA e tem um galinho dela, uma folhinha dela que está solta para a gente poder encaixar o bonequinho. Finca a árvore aqui na areia e aí o Zaqueu desce e vai ver Jesus e Jesus vai posar na sua casa. Tem muitas outras formas de se contar essa história do Zaqueu. Você pode usar o dedoche, mas é importante sempre que a criança manuseie. Então uma criança pode ser o Zaqueu, outra criança pode ser o Jesus e aí a árvore pode ser uma criança com um pano assim na mão. Para a criança isso aqui é uma árvore, porque a criança tem o poder da imaginação, ok? Aí o Zaqueu sobe na árvore, você pode segurar com o dedo, e o Zaqueu desce da árvore, daí já tem outra criança aqui sendo Jesus e eles vão conversar. Uma outra maneira também é você fazer com prendedores de roupa. Olha, esse daqui eu fiz um Jesus. Você tira fotos da internet, eu tirei foto dos próprios bonequinhos, tá? Dos dedoches. Ó, tem um prendedor de roupa, você está vendo atrás, tem um prendedor de roupa, e aí então fica aqui preso, o Zaqueu sobe na árvore, Jesus chega, chama o Zaqueu desce da árvore, e Zaqueu vai posar na casa de Jesus, vai posar na casa do Zaqueu, ok? Você também pode fazer uma encenação, com isso, se você tem espaço, com uma escada. Então, essas escadinhas de apartamento, você vai embrulhar a parte de trás da escada, que é o pé da escada, você vai embrulhar com TNT marrom e a parte que fica os degraus onde a criança vai subir. Em cima da escada você põe uma copa de balões verdes e aí a criança fica atrás dos balões. No final dessa filmagem vocês vão ver as crianças encenando essa história, mas uma escadinha pequena, pode ser um pouquinho maior e também pode ser uma cadeira. Você envolve as costas da cadeira com o TNT marrom e aqui onde fica o assento da cadeira a criança sobe e fica por trás da copa de balões verdes, que seria a copa da árvore. Tem muitas outras maneiras, invente a sua aí. E lembrando que essa história é para ser contada de maneira bem resumida, porque você tem 3 histórias para trabalhar. E agora nós vamos para a terceira história. A história do bom samaritano pode ser encenada pelas crianças. Eu tenho aqui uma outra opção, que é uma mochilinha de viagem, né? Porque a história conta de um viajante. E essa mochilinha de viagem você vai abrir e ela vai se transformar num tapete onde tem
Nesse tapete tem todo desenhado a história. Você pode fazer. Esse daqui foi uma artesã que fez para mim, a Regenar, muito eficiente, e esse tapete é muito útil para contar a história do Bom Samaritano. Tem os bonequinhos, no mesmo esquema do bonequinho que eu vou ensinar, só que em vez de palito vai ser o barbantinho. É um bonequinho bem fácil de fazer, e as crianças também podem movimentar esses bonequinhos no tapete. Se você está num espaço pequeno, onde todas as crianças podem ficar em volta do tapete, é uma boa ideia também para vocês contarem a história do Bom Samaritano. Agora nós vamos aprender a fazer os bonequinhos. Vejam como é fácil. Nós vamos precisar 3 palitos de sorvete, um retalhinho de feltro de 21 centímetros por 9 e alguns retalhinhos de EVA, marrom e bege. E uma caneta para desenhar os olhinhos. Bom, vamos pegar 2 palitos e colar assim, mais ou menos nessa abertura. Depois você vai pegar um dos palitos e vai quebrar ao meio. Aí você vai colar assim, tipo um L, tá vendo? Um ângulo reto. Depois que você colou, aí você já tem 2 peças que você vai colar. Pode colar aqui pela frente, deixando um pouquinho para baixo para ser o pescoço. Aqui está pronto o bonequinho com os braços e as pernas. Se você quiser fazer os braços erguidos, é só colar essa parte, que é a parte do palitinho quebrado, colar ela para cima, olha. Tá vendo? Ela tá coladinha para cima. E se você não quer quebrar, faz um bonequinho de braços abertos. Pode fazer também. Então eu fiz alguns com o bracinho abaixado, bracinho levantado e bracinhos abertos. E como que você vai fazer? Primeiro então você fez, colocou aqui os bracinhos, agora é hora de colocar a roupa. A roupa você vai dobrar no meio, um feltro, vai dobrar de novo e vai cortar aqui, ó, até mais ou menos essa altura. Veja como fica. Todos esses moldes eu vou deixar no Instagram. @uma história, uma ideia, procure lá e você vai ver muitas fotos de moldes desses materiais, tá? Então você cortou aqui, agora a roupa já está pronta, faz só um furinho e a roupa está pronta, viram como é fácil? Então nós vamos, antes de colocar a cabeça, a gente veste o bonequinho, tá? Aí amarra aqui a cintura. Pode ser com qualquer cordãozinho ou um retalhinho de feltro também, ou você pode fazer esses bonequinhos com TNT também. Eu já fiz, depois amanhã, no vídeo de amanhã vocês vão ver o de TNT. Aí você faz a cabeça você vai colocar então depois, são 2 círculos, um bege e um marrom. Você coloca os círculos, cola aqui nas laterais, e depois então você vai colocar a barba e o cabelinho, tá? No caso de mulheres, tem um molde de cabelinho para as mulheres. Não sei se deu para vocês verem aí, mas é bem fácil, vou deixar os moldes todos lá, tá? Aí você tem o bonequinho pronto aqui. Fácil, não? Depois da história bíblica, você sempre vai repetir, ensinar a criança um verso da Bíblia. Então tenha sempre a Bíblia em mãos, para ela saber que aquele verso está saindo da Bíblia. Inclusive, antes de contar a história, você sempre mostre a Bíblia, para ela saber que aquela história não é da sua cabeça, aquela história é da Bíblia, ok? E a dinâmica, vai ter sempre uma dinâmica para eles aprenderem o verso. Nesse primeiro dia, a dinâmica é a seguinte: você vai escrever cada palavra do verso em um coração. Depois que você repetiu bastante o verso com eles, aí você vai jogar esses corações espalhados e eles vão juntar na ordem certa, ok? Ah, um lembrete: você deve ter o verso
sempre em um lugar bem visível. Para encerrar, você vai fazer a dinâmica do amor transbordante. Você vai precisar de um copo de vinagre. Esse vinagre está com gotinhas de corante vermelho para simbolizar o sangue de Jesus. E neste outro copo ou uma jarra pequena, você vai colocar uma colher bem cheia de fermento químico. Quando você vai falando para as crianças que o amor de Deus é transbordante, é tão forte que Jesus deu a vida. E esse amor transborda para os nossos amigos, tem que transbordar. Esse amor é tão grande que a gente não consegue ficar com ele sozinho para nós. Então, você vai fazer essa dinâmica em cima de uma forma, tá? Para não sujar a sua mesa, ok? O amor foi tão transbordante que transbordou aqui na minha blusa também. Cuidado aí vocês quando forem fazer, fiquem meio distante, tá? Porque ele borbulha, né? Espirra um pouquinho. Para encerrar, você faz essa dinâmica e você vai entregar para a criança uma lembrancinha que ela pode até acabar de fazer. Se você tiver tempo, você deixar ela terminar de fazer a lembrancinha. No caso do primeiro dia, seria um coraçãozinho de chaveiro, um coraçãozinho de sachê com cheirinho para colocar no guarda-roupa, ou um coraçãozinho de borracha que você já vai comprar pronto. O que você quiser em forma de coração, ou até uma ponteirinha de lápis de EVA, que é bem fácil, todo mundo pode fazer, ok? Porque a criança vai levar isso para casa, para ela contar para os amigos e para sua família, ok? Se você gostou desse vídeo, compartilhe. E você também pode fazer os seus comentários, pode tirar suas dúvidas, que nós estamos aqui para atender você com o maior prazer. Até o próximo vídeo. Bye!